Rapaziada, o Vasco da Gama conseguiu sair com um empate nessa partida contra o Mirassol, uma partida que era muito importante, porque se o Vasco vencesse, iria conseguir subir muito na tabela, dar uma certa tranquilidade para que o Pedro Emanuel pudesse ter um pouco mais de tranquilidade nessa sequência do trabalho. Mas os jogadores do Vasco, eles não ajudam. Isso pode ser qualquer técnico, pode ser o Guardiola, o Mourinho, pode ser o Ancelotti, pode ser qualquer um. O time do Vasco mostra pra mim sinais de desgaste físico. Você vê que os jogadores do Vasco parece que estão muito diferentes dos outros times. Você vê o time do Mirassol no primeiro tempo ganhando todas as divididas, ganhando todas as segundas bolas do jogo. Você vê o Barros morto, você vê o Ramon Rick, que eu vou dar um crédito pro moleque, não vou criticar. O moleque tá subindo agora, merece todas as oportunidades, mostrou que é um jogador que pode ser aproveitado, mas Tietê, Barros, Pulmita, pelo amor de Deus, rapaziada. Infelizmente, é isso que o Vasco tem até o final do ano. Espero que a SAF venha o mais breve possível para que mais jogadores grandes possam vestir a camisa do Vasco. Então vamos analisar aí a partida junto com vocês, pra gente entender como é que foi a escalação, pra gente entender qual foi a ideia do técnico Pedro Emanuel para essa partida contra o Mirassol. A gente vai começar pela escalação, como é de praxe. Vasco foi a campo com Léo Jardim, Pulmita, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, que foi um dos que fizeram uma partida horrível. O Cuiabano hoje não jogou nada. Aliás, o Cuiabano não vem jogando o que a gente espera dele. Para um jogador de 10 milhões de euros, o Cuiabano tá muito abaixo. E o que me parece, eu não sei se parece para vocês, é que o Cuiabano fisicamente, ele também tá em outro nível, sabe? Bem abaixo. E isso gera um pouco de preocupação, porque ele foi o cara contratado para ser titular nesse setor. Então fica aí a preocupação minha e de todos os torcedores do Vasco. O meio de campo do Vasco, que eu até concordo com 3 volantes. O Vasco não tem condições de jogar com 2 volantes só. Tem que ser 3 e eu concordo muito com essa decisão do técnico Pedro Emanuel. O Vasco foi com Barros, Tietê e Ramon Rick, que fazia uma espécie de meia. Ele era mais meia do que um volante, para tentar aproximar ali do Spinelli, para poder pisar dentro da área com mais homens, mas isso acabou não acontecendo de certa forma, porque os 2 volantes do Vasco da Gama, eles estão mortos e cagados, psicologicamente, cagados. O ataque foi com Andrés Gomes, Spinelli e Adson. Bom, rapaziada, o que é que a gente pode observar dessa partida do Vasco contra o Mirassol? A gente indo pro primeiro tempo, eu acho que foi um show de horrores do Vasco. Parecia que era aquelas peladas de casados versus solteiros, onde os jogadores do Vasco não sabiam o que fazer. Os jogadores do Vasco não sabiam nem dar passes de 5 metros, coisas básicas. E aí tem muita gente que critica o técnico, tem que sair, porque um jogador errar um passe. Bom, eu já não olho dessa forma. Eu acho que o jogador errar um passe não tem nada a ver com o técnico. Ele dá ali a oportunidade para ver se o cara tem um ânimo, né, de querer jogar. Pô, o técnico tá me dando uma oportunidade, eu vou aproveitar. Mas esses jogadores aí, cara, Tietê, Pulmita, confesso que tem muito torcedor que gosta, mas o Pulmita, nessa parte defensiva, ele é muito preguiçoso, ele é muito desligado no jogo. Eu acho que o momento que o Pulmita começa a se ligar, começa a entender que ele tá dentro de uma partida, é no momento que o time começa a atacar. Aí ele, opa, já começou o jogo. Mas quando o time tá levando pressão, quando o time tem que sair jogando e precisa de um drible dele, tá morto. O Vasco não consegue fazer nada pelaquele lado direito. Por isso que eu prefiro o Paulo Henrique daquele lado ali, para que o Vasco tenha mais força, mais velocidade na recomposição, que é algo que o Vasco precisa muito. Um time do futebol hoje em dia tem que ser físico. E se você tem jogadores lentos, que não tem tanta força física, você acaba tendo muitas desvantagens nas partidas. E foi o caso que aconteceu contra o Mirassol. No primeiro tempo o Vasco não conseguiu jogar e mais uma vez toma um gol característico, que não é surpresa pra ninguém. Não é surpresa pra ninguém. Porque se eu fosse capitão, um jogador do Vasco, qualquer coisa, cara, eu acho que eu brigava com todo mundo dentro de campo. Porque não tem condições um gol daquele. O cara cruzou a bola no primeiro pau, tinha 3 jogadores do Vasco e ninguém se preocupou em cortar a bola. Simplesmente ficaram, vou deixar pra tu, aí tu deixou pra ele, e no final ninguém deixou pra ninguém. Acabou levando o gol, o Vasco sai atrás do placar, e aí acaba quebrando todo o esquema tático do técnico, não tem o que fazer. Ele não conhece tanto o time, e aí teve que fazer alguma coisa, e conseguiu.
Conseguiu dar mais vontade ao time, mais intensidade. Aí o Vasco vai pro intervalo sob vaias. Eu até entendo ele voltar com o mesmo time para dar um pouco de confiança, mas em comparação a outros técnicos que o Vasco teve, ele não é teimoso. Ele vê o mesmo jogo que todo mundo vê, e isso é um elogio que eu vou fazer ao técnico Pedro Emanuel. Com 10 minutos do segundo tempo, ele já começa a mexer as peças. Coloca o Jair, que entrou muito bem, coloca o Nuno, que também entrou muito bem, o Rojas entrou bem também, a troca de posição do Andrés para a direita foi uma bolada muito inteligente do treinador Pedro Emanuel, coisas que o Renato não teve coragem de fazer, coisas que o Diniz não teve coragem de fazer. O Pedro Emanuel, com 3 partidas, visualizou que o Andrés Gomes pela direita também pode ser perigoso. Porque pelo lado esquerdo, eu já compreendo que o Andrés Gomes já está um pouco manjado. Todos os times sabem que ele está por ali e pensa que ele só pode jogar por ali. Agora com o Pedro Emanuel, a gente pode ver que o Andrés Gomes pode jogar dos dois lados. O DVD, pontuando, entrou muito bem também. É um cara que chega com mais força dentro da área, é um cara que consegue segurar a bola no momento necessário. Então acredito que as alterações foram feitas de forma correta, mas eu não acredito que foi só qualidade que mudou no time do Vasco. Eu acho que a postura, jogadores entraram querendo correr, querendo mostrar serviço, e é isso que tem que ser feito, cara. Eu acho que tem que chegar no vestiário mesmo, fazer igual o Luiz Henrique fez com o Paris Saint-Germain. Chegou lá, jogou tudo no chão, tá? Água, xingando todo mundo. Porque, cara, quantos jogadores hoje ao redor do mundo queriam jogar com a camisa do Vasco e não tem essa oportunidade? Aí esses caras aí ganhando horrores de dinheiro não conseguem fazer o mínimo que é correr. Então eu espero que o Vasco siga melhorando. Espero que esses reforços que a diretoria está fechando, que vão dar um salto absurdo no time do Vasco, possam chegar. O Deossa, o Sousa e talvez o Diego Carlos são reforços muito bons, jogadores que vão incrementar e vão elevar o nível do Vasco da Gama cada vez mais. Então é isso, amanhã tem vídeo novo no canal, espero que vocês gostem dessa análise. Foi algo muito rápido, porque eu tô organizando aqui um pouco do cenário, aqui a janela tá um pouco exposta, a parede também, para começar a trazer vídeos para vocês nesse novo canal. Amanhã eu vou analisar o Sousa para vocês, vou analisar também o Diego Carlos e analisar o Deossa. A gente fazer aí uma análise do que o Deossa pode acrescentar, o que o Sousa pode acrescentar nesse time do Vasco. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários o que é que você achou dessa partida de Vasco e Mirassol. Você acha que o Vasco ainda tem jeito? Deixa aí nos comentários. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fui!